depois ele estar lá no YouTube, né? Para que vocês possam assistir novamente. Todos os meus pontos de encontro, eles ficam gravados lá no YouTube, certo? Todos os pontos de encontro, todas essas, né, a gente chama de encontros, mas acaba sendo aulas, né? Eles ficam todos gravados lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Tá? Então você pode entrar lá no canal do YouTube, pegar lá todas essas, né, essas aulas, acessar esses nossos encontros lá. Tá cheio de material bacana lá, né? Gratuitamente. Você pode, né, copiar o link lá, levar o link para sua empresa, fazer as reuniões lá com o seu grupo de trabalho, né? De repente discutir lá com o seu grupo de trabalho. Nós temos lá sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tem o 8º hábito, tem inteligência emocional, tem sobre o exercício da chave, tem vários assuntos lá, muito pertinentes lá, vocês que estão aí envolvidos com a área corporativa, ou então para você usar no seu dia a dia mesmo, né? De forma pessoal, não é isso? Então, acessem lá o canal do YouTube, César de Aquino. Tá cheio de aula bacana lá para vocês poderem acessar, não é? E compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas. Agora, por exemplo, né? Compartilha aí, chama a galera para vocês assistirem junto o nosso ponto de encontro de hoje. O que nós vamos conversar sobre o ponto de encontro de hoje? Hoje eu vou iniciar. Hoje nós vamos conversar a partir de hoje. Vou fazer aqui uma série de pontos de encontro aqui, a gente falando sobre um assunto que é muito pertinente para o mundo de hoje, para os dias de hoje, né? A gente tem percebido muito essa dificuldade, que é a dificuldade do tratamento das emoções, né? Então, eu venho trabalhando, né, com a mentoria, né? Eu criei um método que se chama Mentoria 360 Graus, né? E eu venho trabalhando nestas mentorias, eu venho trabalhando esse meu método na Mentoria 360 Graus. E a base desse nosso trabalho, a base desse nosso método, né, é a programação neurolinguística e a inteligência emocional, né? A inteligência emocional é um assunto que não cai de moda, principalmente o nosso momento atual. Esse momento pós-pandêmico, ele trouxe para nós uma exigência muito maior sobre a inteligência emocional. Ela trouxe uma exigência extremamente maior de nós tratarmos as nossas emoções. Tratar as nossas emoções de maneira inteligente. E aí, reconhecer o que é uma emoção, reconhecer o que é um sentimento, reconhecer dentro dos meus comportamentos onde que estão essas coisas. Reconhecer dentro do meu comportamento onde é que está, né? Onde é que estão as minhas emoções, onde é que estão os meus sentimentos. Eu nomear esses sentimentos, eu nomear essas emoções, eu olhar para os resultados que estão acontecendo na minha vida e fazer essa análise, fazer esse estudo para que eu possa ter melhores resultados, não é? Na programação neurolinguística nós temos um pressuposto que diz o seguinte: pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento gera resultado. O resultado é simplesmente resultado. Resultado daquilo que eu pensei, senti, realizei. Então, o meu comportamento, a base desse meu comportamento são os meus sentimentos, e a base dos meus sentimentos é aquilo que eu tenho como forma de pensar. Isso, por exemplo, está lá no livro, né, da Carol Dweck, de 2017, um livro fantástico, excelente, que se chama Mindset. Ou seja, o que é mindset? Mentalidade. O que é mentalidade? Forma de pensar. Então, o que é forma de pensar?
é o jeito que eu penso. Como que funcionam os meus pensamentos. E por trás dessa minha forma de pensar estão as minhas crenças. Estão tudo aquilo que eu construí durante a minha vida toda em termos de acreditar nas coisas. As experiências de vida que eu tive vieram sendo construídas durante toda a minha existência. Agora, principalmente aquilo que aconteceu no primeiro setênio, que é lá dos 0 aos 7 anos, então desde a minha concepção até os meus 7 anos, mais ou menos, não é? Acontece uma série de coisas na minha vida, enquanto criança, que eu não tenho ainda condições para que eu possa interpretar aquelas situações, aqueles acontecimentos. Eu não tenho ainda a condição cognitiva, intelectual, para poder interpretar de uma maneira que possa me ajudar. Acontece tudo aquilo e eu interpreto de maneira muito momentânea e aquilo vai me causar um prazer ou aquilo vai me causar uma frustração. Ou vai me causar um prazer e aí fica registrado de forma prazerosa, ou vai acontecer de maneira ruim e vai ficar registrado como uma frustração, como uma coisa ruim. E tudo isso que acontece, então imagina, né? Desde a concepção, lá nos 9 meses, né? Você sendo gerado na barriga da mamãe, não é? Então tudo aquilo que vem acontecendo durante aquele momento todo, e aí você nasce na família, né? no seio familiar, e tem toda essa fase, né? Até atingir essa idade de mais ou menos 7 anos, a quantidade de informações, né? A quantidade de informações, de situações, de acontecimentos na sua vida que vão ficando ali, vão criando ali um balizamento que depois vão ser as bases da construção da sua personalidade. E isso acarreta em nós agora, depois da fase adulta, né? Nós temos uma forma de pensar, nós temos então uma maneira, né? Os meus pensamentos funcionam de determinada maneira, que vão me ajudar a avançar na minha vida de maneira pródiga, de maneira benéfica, de maneira saudável, de maneira mais leve, ou não. Ou vai funcionar, ou os meus pensamentos vão funcionar de maneira, né, que atravanca um pouco o meu avançar na minha vida de maneira mais leve ou não, né? Vai dificultar. É onde que nós chamamos, né? É o que nós damos o nome de crenças limitantes, né? Ou crenças positivas, né? Que vão nos ajudar a construir uma vida melhor para nós. Então, essas crenças, crença é crença, não é? Não tem, né? A gente acaba classificando isso, né? Como crenças limitantes ou não, mas crença é crença, não é? E não tem certo ou errado, não é assim? Crença é crença e pronto, é aquilo que a minha experiência de vida levou eu a acreditar. E eu funciono, não é? O meu comportamento funciona com base nessa forma de pensar, não é? Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso de mudar a minha forma de pensar. Se eu quero mudar o resultado, então eu observo o resultado, não é assim? Eu observo aquele resultado que está acontecendo e vou fazer esse caminho inverso. Qual é o comportamento que eu tive, qual foi o sentimento que me levou a ter esse comportamento, não é? E qual foi a minha forma de pensar. E aí depois, dentro da programação neurolinguística, nós temos ainda o que Bandler, né, e outros autores lá construíram, que são os níveis neurológicos de evolução, né?
nós temos ambiente, nós temos identidade, nós temos propósito, valor e tal. Isso nós entramos, eu vou entrar nessa fase, eu vou entrar nesse assunto em outros encontros nossos. Agora eu estou dando uma ampliação aqui, o que está por trás do estudo da inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela traz muitas ferramentas da programação neurolinguística para a gente poder validar as estratégias da inteligência emocional, né? Então, se eu quero transformar, se eu quero entender esse processo, se eu quero entender os meus resultados, e é muito importante isso, né? É um ditado oriental. Se eu quero entender o hoje, eu olho para o ontem. Se eu quero saber como é que vai ser o amanhã, eu olho para o hoje. O que ele está querendo dizer com esse ditado? São os resultados, né? Se eu olho para um resultado e eu não estou satisfeito com esse resultado, eu então olho para o que aconteceu antes. Então, se hoje eu não estou satisfeito com hoje, eu olho para o ontem. O hoje é resultado do ontem. Nós somos resultado de tudo que eu construí na minha vida. Então, nós somos hoje o resultado de tudo que eu construí. Ah, mas são as circunstâncias, a família, o mercado, a vida, nós podemos encontrar uma série de justificativas. Uma série de justificativas. Eu tenho um ditado comigo mesmo, já há muito tempo, que é o seguinte: eu estou exatamente onde os meus passos me trouxeram. Por que isso? Porque eu estou exatamente onde os meus passos me trouxeram, ou seja, eu sou exatamente o resultado de tudo que aconteceu na minha vida, né? E tudo que aconteceu na minha vida foram decisões e escolhas minhas. Eu posso colocar justificativa, eu posso colocar desculpa onde eu quiser. Nós podemos terceirizar isso da forma que nós quisermos. Nós podemos terceirizar isso do jeito que quiser, para quem você quiser. Você pode terceirizar isso para o governo, você pode terceirizar isso para os seus amigos, você pode terceirizar isso para os seus familiares, você pode terceirizar isso por causa da escola que você estudou, você pode terceirizar isso para quem você quiser. É claro e evidente que os ambientes que nós vivemos interferem de sobremaneira essa minha existência, essa minha experiência de vida. É fato. E isso já foi estudado por vários outros autores, principalmente pela neurologia, pela psicologia, né? A neurociência, a psicologia, já estudou isso de várias maneiras. Existem vários autores, inclusive tem um autor antigo, já, né, muito famoso, que se chama Jim Rohn, né, já falecido, americano, que ele coloca isso, né? Existem vários sistemas, nós fazemos parte de vários sistemas na nossa vida que interferem a nossa maneira de experienciar a vida. O que é experienciar a vida? É nós olharmos para a vida e interpretarmos a vida, né? Quais são esses sistemas? O primeiro sistema que interfere na nossa maneira de experienciar a nossa vida, o primeiro sistema se chama família. Família é o primeiro sistema. É aquele que está mais próximo de nós. Então ele exerce uma interferência muito forte. Muito forte. Muito forte. Extremamente forte. Não é? Quase que 100%. Não é assim? Vamos colocar 80% das interferências são da família. Segundo sistema, interferências da nossa maneira de experienciar, ok? Agora, existem pessoas, claro, que agem só por causa da família, né? O que a família sugere fazer, as pessoas fazem, né? São aquelas pessoas que não pensam por si só, não é assim? Lá nos livros de Napoleão Hill, por exemplo, né? Napoleão Hill chama isso de ritmo hipnotizante, ritmo hipnotizante de alienação.
Isso é... Napoleão Hill dá o nome, né? Batiza isso, né, como ritmo hipnotizante de alienação, né? É quando nós estamos alienados, né? Quando nós nos envolvemos tanto com esses sistemas que a gente passa a não pensar por nós mesmos, né? A gente aí recebe essa interferência de tal forma que nós não pensamos mais por nós mesmos. Então, o primeiro sistema é o sistema familiar. Segundo sistema, então ampliando um pouco mais esse raio, não é? O segundo sistema é a escola até determinada idade nossa, depois o trabalho. Então a escola e o trabalho estão nessa mesma raia, tá? Se a gente fizesse um círculo, né? Então nós estamos no centro, ok? Nós estamos no centro desse sistema. O primeiro raio, né? A primeira raia, né? O primeiro sistema é a família. Se nós ampliarmos um pouquinho mais, então vem a escola, que vai nos influenciar nessa experienciação da vida nossa até uma determinada idade. Depois vem o trabalho, né? Aí continua a escola, né? Muitos continuam estudando. Não é? Muitos de nós continuamos estudando ainda. Ele interfere junto com o trabalho. Muitos de nós acabam, por causa do nosso trabalho, muitos de nós acabam procurando a continuidade da nossa vida escolar, do nosso processo educacional. Muitos de nós acabam buscando a continuidade no processo escolar por causa do trabalho, não é? Então, por exemplo, você tem, né, vou me colocar nesse caso, né? Eu sou administrador de empresas, né? Eu me formei como administrador de empresas. Depois eu fui fazer pós-graduação em quê? Gestão estratégica de negócio, né? Fiz 2 especializações em gestão estratégica de negócio. Depois eu fui fazer mestrado em gestão estratégica, né, de pessoas. Depois fui fazer outra pós-graduação em gestão de pessoas e liderança. Aí eu mudei um pouco, fui para psicologia positiva e agora estou fazendo uma especialização em filosofia, né? Então, assim, a gente acaba buscando, né, esse meio educacional nosso, que continua interferindo na nossa vida, mas por causa do nosso trabalho. Eu, por exemplo, trabalho com comportamento humano, né? Então, essa é a minha linha de atuação, percebe? Agora, o engenheiro faz a faculdade de engenharia e começa a trabalhar com engenharia. O que ele faz? Ele vai fazer uma pós-graduação em engenharia, na área de engenharia, não é? Engenharia de segurança, engenharia de cálculos ornamentais, não, aquela coisa toda. Né? Um arquiteto faz a faculdade de arquitetura e vai fazer pós-graduação em quê? Em arquitetura. Vai fazer mestrado em arquitetura, doutorado em arquitetura, pós-doutorado. Né? Assim, o médico, depois que sai da faculdade, vai fazer especialização, vai mergulhar na área dele. Então, o que acaba acontecendo? O trabalho com a escola é o segundo sistema que interfere a nossa maneira de experienciar a vida. O terceiro raio que influencia são os nossos ciclos de amizade. Então, os nossos amigos estão já num raio mais, não é? Já está num raio mais aberto, vamos dizer assim, não é? Que também interfere, né, de sobremaneira a maneira que a gente tem de experienciar a vida, né? Então, ou seja, nós passamos a frequentar lugares que os nossos amigos frequentam, a gente vai para a academia que o nosso amigo vai, nós vamos praticar um determinado esporte que nossos amigos praticam, não é? Você vai viajar para determinados lugares que os seus amigos já viajaram ou te sugerem viajar, não é assim? Então, a gente adquire coisas materiais porque os nossos amigos adquirem, né? Você compra uma casa porque você tem um amigo, né, que tem você que mora ali perto, você compra um carro porque o amigo tem o carro, percebe? Então, nós vamos recebendo interferências a partir desses ciclos, a partir desses sistemas que vão interferindo o nosso meio, né? Que vão interferindo aí o nosso sistema, ok? Então, olha só, né? Por que nós estamos falando tudo isso? Por que eu estou comentando essa questão, né? A nossa base, né? Lá, a inteligência emocional. Então, por que nós estamos falando a respeito disso? São sistemas que interferem a nossa
forma de pensar. Então, as nossas crenças são crenças, eu disse agora há pouco, percebe? As nossas crenças que estão por trás da nossa forma de pensar, não é? Que leva eu a pensar no que eu penso, não é? Então eu funciono a partir das minhas crenças. Se eu não começo a pensar de maneira diferente, eu exerço a partir do meu jeito de experienciar a vida, não é? Eu experiencio a vida a partir dessas influências. Se eu não começo a pensar de maneira diferente, eu fico nesse ritmo o tempo todo e passo a funcionar daquela maneira. Bom, se eu olho para o resultado e eu não estou satisfeito com o resultado, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse caminho de volta, comportamento, sentimento e pensamento. Aquilo que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu me comporto. Comportamento gera resultado. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. Comportamento gera resultado. Quero mudar o resultado? Tenho que ir lá no pensamento, tenho que ir lá nas minhas crenças. Eu preciso de ir lá trabalhar as minhas crenças. Crenças com relação a situações, crença com relação a questões da minha vida, crença com relação à família, crença com relação a amigos, crença com relação a todos esses sistemas que eu fui aprendendo a construir em mim. Não é? Que eu fui aprendendo a exercitar isso, a experienciar isso na minha vida. Hoje no mundo corporativo, né, as mentorias que eu faço no mundo corporativo, as consultorias que eu faço com relação ao comportamento, é exatamente isso que nós vamos trabalhar ali, não é? Nós precisamos de motivar as pessoas. Nós vamos trabalhar o comportamento que leva essas pessoas a estarem motivadas ou não. Qual o estímulo que essas pessoas precisam para que elas possam se tornar pessoas motivadas, não é? Eu não tenho foco, eu tenho dificuldade de focar na estratégia que eu preciso de executar. Nós vamos trabalhar essa questão do foco. César, eu não consigo me comunicar da maneira que eu precisava me comunicar com os meus liderados. Eu não consigo me comunicar de acordo da forma que eu precisava com as pessoas que estão à minha volta. Nós vamos trabalhar estas crenças, nós vamos trabalhar essa forma de pensar que te leva a ter dificuldade de se comunicar melhor. As minhas relações, César, eu não consigo ter relações melhores com as pessoas que estão à minha volta. Nós vamos trabalhar exatamente essa forma de pensar. Nós vamos trabalhar essas crenças para colocar ali outras condições, outros registros, ressignificações, observar a vida de maneira diferente, para que a partir dessa experienciação de vida de maneira diferente, você mude o seu jeito de ser. A mentoria 360 graus, o método que eu construí para a mentoria de 360 graus, é exatamente levar as pessoas. Por que eu chamo de 360 graus? Primeiro, porque sempre está acontecendo alguma coisa na minha vida que eu não vejo. Sempre na minha vida, né? Se você olhar para a sua vida, você pode ter certeza absoluta. Existe alguma coisa acontecendo agora na sua vida, que você não está vendo. Por que eu chamo 360 graus? Por que eu chamo de mentoria 360 graus? Por que eu chamo de percepção 360 graus? Porque isso é um treino. A gente aprender a olhar 360 graus na nossa vida e buscar, então, entendimento sobre essas coisas. Buscar entendimento a respeito disso. Eu olhar a vida de maneira diferente. Por isso 360. A partir do momento que eu consigo construir essa nova percepção em mim, a partir do momento que eu construo uma nova maneira de ver as coisas, não é? Que é uma frase lá de Marston, tudo aquilo que eu vejo quando eu mudo o jeito de ver, aquilo que eu vejo muda.
Então, se eu consigo transformar a maneira de ver as coisas, quando eu digo coisas, são estes sistemas. Quando eu mudo o jeito de ver a minha família, quando eu mudo o jeito de ver o meu trabalho, as pessoas que estão lá no meu trabalho, as relações que eu tenho no meu trabalho, quando eu mudo o jeito de ver as relações que eu tenho com os meus amigos, quando eu mudo o jeito de ver as relações que eu tenho na minha igreja, na minha comunidade, quando eu mudo o jeito de ver as coisas que existem na minha cidade, não é? Na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no meu mundo. Quando eu começo a mudar o jeito de ver essas coisas, que eu começo a descobrir, a entender as minhas crenças, a vida muda. A minha vida muda, não é? Eu consigo, então, transformar a minha vida e consigo observar uma vida mais leve, mais plena, mais serena, porque eu começo a me desamarrar das minhas crenças, não é? E eu vou te dizer uma coisa, uma das filosofias que eu venho tendo, uma das perguntas que eu venho construindo em mim, né? Com essa metodologia, com esse trabalho que eu venho desenvolvendo, com esse método que eu venho desenvolvendo, né? E eu tenho gente aqui que está me acompanhando, não sei se está me acompanhando aqui ainda, né? Que ajudou eu a validar né? Eu não construí isso sozinho, né? Tem pessoas aqui que me ajudaram a validar essa metodologia chamada 360 graus, né? É claro que a gente não faz as coisas sozinho. Eu ampliei a minha visão por causa de gente que me ajudou, não é assim? Então, olha só. Eu tenho perguntado para mim mesmo. E eu convido você a se perguntar sobre isso, a fazer essa pergunta para você. Primeira pergunta que eu tenho feito para mim, né? Eu sou livre? Você já se perguntou? Você já parou para te ouvir a respeito disso? Livre que eu falo você tem a liberdade emocional de você poder construir as suas emoções, construir os seus sentimentos, mudar os seus resultados. Isso é fácil para você? Você já se perguntou, você já parou para se perguntar a respeito disso? Por que essa pergunta é importante? Porque nós não somos livres. A resposta taxativa, categórica, chega a ser até frustrante para nós, não é? É que nós nos deparamos com isso, com esse entendimento. Nós não somos livres. Nós não temos liberdade emocional. E aí, se a gente mergulha um pouquinho mais, nós descobrimos que as nossas prisões não são construídas por ninguém. Não são esses sistemas, tá? Não adianta a gente terceirizar isso. Então é o sistema familiar que geram as minhas prisões. Não. Então é desafiador, né, Amanda? É desafiador, concordo contigo. Mas se fosse fácil, não tinha graça também. Não é? Nós estamos aqui para aprender. Não é assim? Então, olha só, é desafiador, é fato. Né? Então, assim, são esses sistemas? É o sistema familiar que nos aprisiona? Não. É o sistema do trabalho que nos aprisiona? Não. É o sistema dos amigos? Não. É a minha cidade, é o meu país, é o meu estado, é o meu país, é o mundo. Esse universo me aprisiona. Não. Não é. Não é. Então, quem que nos aprisiona? Quem é o grande culpado? Quem é o grande algoz, né? Quem é esse grande carcereiro que nos aprisiona?
Quem é? Oh, meu Deus do céu! Somos nós mesmos. Nós é que criamos as nossas prisões. Nós mesmos construímos as nossas prisões. As nossas prisões emocionais são construídas por nós mesmos. Com base em que, César? Com base em que eu construo essas minhas prisões? Com base nas nossas crenças, com base na nossa dificuldade de aprender a lidar com essas emoções, a não utilizar de maneira inteligente essas nossas emoções. Nós criamos as nossas prisões. Nós mesmos nos aprisionamos e não conseguimos viver a vida que a gente quer viver. Nós não conseguimos viver essa vida leve, essa vida plena, essa vida serena que a gente quer viver. E que, na verdade, a bem da verdade, não é? O nosso grande Pai maior, o nosso Deus, né? Essa energia suprema, a causa primeira de todas as coisas, nos criou para ser livres. Nos criou para ser livres. Mas nós construímos essas prisões. Não é? E uma das chaves dessas prisões se chama orgulho. Nós somos pessoas muito orgulhosas. Não é? Nós queremos as coisas do jeito da gente. A gente acha que o orgulho tem a ver, para vocês terem uma ideia, o orgulho tem a ver com o verbo ser. Né? Nós achamos que nós somos né? Nós achamos que nós somos o cara, a cara. Né? Nós achamos que nós somos todo-poderoso. E não somos. Né? Não somos. Então observe, quem que cria? Então a primeira pergunta, nós somos livres? Não. Nós temos essa liberdade? Não temos. Quem que constrói essas prisões? Nós mesmos construímos as nossas prisões. Agora uma outra pergunta. E aí uma segunda pergunta. Essa pergunta, ela é uma pergunta muito interessante. Ela é uma pergunta que ela tem batido a minha porta, na minha janela, tem estado em cima da minha mesa, ela tem estado na minha mente, no meu coração. Eu tenho vivido com essa pergunta. O que é ser livre? O que é ser livre? Por que essa pergunta é importante? Porque por tanto tempo que nós passamos aprisionados em nós mesmos, por tanto tempo que nós passamos aprisionados nessas prisões que nós mesmos nos construímos para nós, infelizmente, nós não aprendemos a nos libertar. Exatamente isso. Nós não aprendemos a nos libertar. E, gente, isso é grave. Isso é grave. Nós não sabemos ter liberdade. Nós não sabemos ser libertos. Nós saímos de uma prisão, a gente constrói outra. A gente sai de uma prisão, constrói outra. A gente sai de uma prisão, constrói outra. Outras prisões, algumas prisões são tão confortáveis que a gente fica por muito tempo. São prisões confortáveis. E tá tudo certo. Não é? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, quero mudar esse resultado? Eu preciso de aprender a ser livre. Agora, criar essa liberdade em nós, aprender a ser liberta, aprender a nós termos essa liberdade, né? E aí eu volto aqui a considerar os ensinamentos de Napoleão Hill, né? Textos escritos lá em 1930, 1927, 1930. Eu gosto muito desses autores. Eu gosto dos autores antigos. Que escreveram antes de 1900 e até mais ou menos a guerra, 1940. Então eu gosto de autores que escreveram ali, começaram a escrever ali em 1870, mais ou menos, não é? 1850, 1840, né? Até
1940, 100 anos. Dentro desse século, 1840 a 1940, nós temos os primeiros despertos. Nós temos os primeiros que despertaram por uma série de questões das relações humanas, principalmente nessa área que eu atuo, na área do comportamento. Todo texto que tem depois de 1940 tem como base os textos desse corte temporal que eu acabei de fazer agora. Todos os livros que eu já li, todas as informações que eu já coletei, quando a gente vai na base, né, quando a gente faz o corte no ano, não é? Quando a gente faz esse corte de período, a gente observa que todos os textos que vieram depois de 1940, 1950, tem como base essa história. Então, todo mundo que, né, estudou agora... Se você pega lá, por exemplo, o livro da Carol Dweck, 2017, ela falando sobre mindset, não é? Se você vai escrafunchar nos estudos, não é? A gente vai observar que a Carol Dweck mesmo acumula estudos desde a década de 1960, né? Ela tem estudos de 1960, 1970, 1980, não é assim? Então percebe, ela escreveu o livro em 2017, não é? Mas a base dos estudos está lá em 1900 e bolinha, né? 1900 e Guaraná de rolinho, não é? Guaraná de tampinha que a gente batia, fazia um furinho. Então observe, só fazendo aqui uma janela aqui para a gente poder entender um pouco isso. Então observa, o que é ser livre? Nós precisamos de aprender a ser livre, né? Aprender a ser livre. Por que eu chamei a atenção aqui do Napoleão Hill? Napoleão Hill, uma das falas, né? Eu gosto de fazer essa consideração lá dele. Ele fala desse ritmo hipnotizante e alienado, né? Então ele a Amanda aqui, ó, Amanda colocando aqui uma participação bacana nossa aqui, ó. Tenho feito uma lista das minhas prisões para tomar consciência e desmontá-las. Aí, Amanda, isso show de bola, muito bom, fantástico. É uma excelente estratégia, fazer uma lista das prisões. Um autor antigo, né? Um autor antigo, que é o Foucault, né? Ele fala sobre isso, ele fala sobre a consciência. Quanto mais consciente nós tivermos da nossa inconsciência, melhor nós somos, né? Então, isso que a Amanda está colocando aqui é extremamente importante. Tomarmos consciência daquilo que acontece conosco é extremamente importante, não é? Então, quanto mais eu tomo consciência disso, quanto mais consciente do meu inconsciente, não é? Eu sou, melhor eu fico. Por quê? Porque eu estou mais desperto, eu estou mais lúcido, eu estou mais atento, eu deixo de ficar alienado, né? Eu saio dessa alienação e começo a pensar por mim mesmo. Vou deixar de receber influência desses sistemas? Não. Não vou deixar de receber influência desses sistemas. No entanto, eu passo a estar mais lúcido a respeito disso. Eu passo a ter mais lucidez a respeito daquilo que me prende. Eu passo a ter mais consciência das minhas prisões. E aí, então, eu consigo, a partir dessa consciência, começar a trabalhar a respeito dessas questões. E o que está por trás dessas prisões? As minhas crenças. Então é lá que nós precisamos de ir buscar. É lá nas crenças que eu preciso de ir trabalhar em mim, não é? O que me levou a experienciar a vida e construiu aquelas crenças? É possível mudar isso? É. Porque são registros, não são mais atualidades, são registros. E eu funciono hoje com base nesses registros. Ora, se são registros,
eu posso olhar para esses registros e ter uma outra leitura, que é o que nós chamamos de ressignificação. Tem como eu alterar esse registro? Não, é como se ele fosse escrito numa pedra. Não tem como eu mudar esse registro. Não tem como eu escrever de novo. Por que não tem? Porque não tem como eu voltar na história. Não tem como eu voltar na história e alterar esse registro. Tem como eu agora, com essa consciência que eu tenho, com o meu nível consciencial que eu tenho agora, veja, a minha experiência de vida agora, veja, ouça, sinta, perceba, a minha experiência de vida agora me dá condições de olhar para esses registros, olhar para essas crenças e fazer uma segunda leitura. E fazer um outro registro na minha mente, no meu cérebro. Criar uma outra história, que é o que nós chamamos de ressignificação. Não é? Por quê, gente? Por que é importante nós criarmos essa ressignificação? Tudo aquilo que aconteceu comigo foi ruim? Não. Essa já é uma ressignificação. Muitas das nossas crenças, algumas pessoas, não todas, algumas pessoas sim, olham para essas crenças e maltratam essas crenças, maltratam esses registros. Não é? Começa a marginalizar esses registros, começa a culpar esses registros, começa a colocar peso nesses registros, começa a danificar esses registros. Começa a tratar esses registros como aquilo que foi muito ruim na sua vida. E na verdade não. Muito antes, pelo contrário. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida, existe uma intenção positiva. Não é? Existe uma intenção positiva. Ok? De novo, quero trazer aqui uma consideração, né, de uma fala de Napoleão Hill, escritos, como eu disse agora há pouco, lá em 1920. Né? Então, imagina, Napoleão Hill entrevistou mais de centenas de milhares de empreendedores naquela época e fez, né, uma construção, fez um trabalho científico em torno disso, né? Ele fez uma pesquisa enorme para poder levantar por que as pessoas tinham sucesso e por que as pessoas tinham fracasso. O que levavam algumas pessoas a terem sucesso, aquelas pessoas que tinham sucesso, o que levavam elas a terem sucesso? E aquelas que tinham fracasso, o que levavam elas a terem fracasso? Né? E uma das pessoas que estimulou Napoleão Hill fazer esse trabalho de pesquisa foi Daniel Kennedy, né? Que foi um dos grandes empresários daquela época, que fez essa proposta para ele, né? Fez essa proposta para ele. Olha, por que você não entrevista as pessoas e esses empresários e procura saber deles o que levou ao sucesso? Agora, entrevista também quem teve fracasso. Provavelmente você vai aprender mais com o que levou as pessoas a terem fracasso do que com as pessoas que levou a ter sucesso, né? Então, uma das coisas, qual que é a consideração que eu quero fazer aqui de Napoleão Hill? Consideração que eu quero dizer, que eu quero usar dele aqui é essa. Ele diz o seguinte: toda derrota temporária traz junto a semente de uma vantagem equivalente. Observe, veja, sinta, perceba, ouça. Toda derrota temporária, percebe que ele não chama de fracasso. Ele chama de derrota temporária. Muito diferente de fracasso. A primeira menção que ele faz a respeito desse negócio de maneira inteligente, a respeito dessa situação de maneira inteligente, é isso. Ele separa fracasso de derrota temporária. Então ele diz que toda derrota temporária traz junto de si a semente de uma vantagem equivalente.
Qual que é o prejuízo das pessoas? Muitas pessoas, não todas, mas muitas, olham para essas situações como fracasso. Registra na sua memória como fracasso, onde na verdade foi simplesmente uma derrota temporária. E se nós observarmos isso, é verdade. Nada é para sempre. Nada. Eu sei que nada é uma generalização muito grande. Nada é muita coisa, né? Ana Paula está colocando para nós aqui. Parece muito fácil, mas só nós sabemos como é retornar à mente. Pois é, Ana Paula, é isso mesmo. Muito boa colocação isso. Só a gente sabe, né? Só quem vive. Não é? Só quem vive, não é assim? Agora, Ana Paula, fala a verdade. Fala a verdade para mim aqui. Né? Fala a verdade que você é uma das que acompanha a nossa história, não é assim? Não é melhor a gente estar junto com alguém? Pior quando você visita a sua memória sozinho. Por isso precisa de alguém junto, não é assim, Ana Paula? Comenta aí comigo, vamos fazer esse comentário aí. Não é bom quando a gente está discutindo isso juntos? Não é assim? As emoções afloram, não é dessa forma? A gente consegue aprender muito mais se nós temos gente em volta, não é? Terrível é você fazer esse mergulho sozinho, não é? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só, é verdade. Toda derrota temporária traz a semente de uma vantagem equivalente. O que significa isso? Se a gente for dizer isso de outra forma, tudo, e isso é tudo mesmo, também é uma generalização muito grande, né? Tudo é muita coisa, mas na verdade é tudo mesmo. Tudo que acontece no universo nosso, existe uma intenção positiva. Anota isso aí. Anota isso. Sempre, tudo que acontece conosco, existe uma intenção positiva. Ah, mas aconteceu de ruim. Se você conseguir observar, se você tomar consciência, você vai perceber que existiu uma intenção positiva naquilo que aconteceu. Geralmente a gente trata as situações ruins, não é? Geralmente como coisas ruins, demais. Nós colocamos muita emoção naquilo que é ruim, que é também um mau hábito nosso. Nós colocamos mais emoções nas coisas ruins do que emoções nas coisas novas, nas coisas boas, perdão. Nós colocamos mais emoções nas coisas ruins do que nas coisas boas. Nós temos esse mau hábito de dar mais atenção naquilo de ruim que acontece conosco do que aquilo de bom que nos acontece, não é? Existe uma experiência de um professor que chegou na sala de aula, né? Começou a escrever lá, né? Começou a fazer uma tabuada no quadro, né? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, né? E foi até o 9. E aí ele colocou lá 9 vezes 1, ao invés dele colocar, né, um 9, ele coloca 9 vezes 1, ele coloca o número 0, não é? Com certeza, como diz Emmanuel, caminha com teu inimigo enquanto há tempo. Isso mesmo, Emmanuel, nossa, você trouxe aqui para nós, Emmanuel, foi show de bola. Então vamos nos colocar à disposição do outro. Exatamente isso, Paulo, exatamente, muito bem colocado. Vamos caminhar com o outro, né? Vamos caminhar com o outro porque é melhor. Fantástico, Ana Paula, fantástico, muito bem colocado, muito bem colocado. Mas eu estava dizendo aqui o exemplo do professor. Então o professor chegou na sala de aula e começou a colocar ali na lousa, né? 9 vezes 1, 9, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4, 5 vezes 1, 5. E ele chegou lá no 9, ele colocou, né? 9 vezes 1, ele tinha que escrever o número 9. E ele escreveu o número 0. E aí, os alunos que estavam assistindo aquela cena, não é? Começaram a vaiar ele. Ué, professor, só errou aí, tá, não sei o quê. Falou, tá vendo, gente? Eu acertei 8 vezes. Ninguém falou nada. Eu errei uma vez. E todo mundo viu. Todo mundo chamou atenção. Isso acontece na nossa vida. Né? Isso acontece na nossa vida em todas as dimensões. Nós acertamos várias vezes. Ninguém fala nada. Nós erramos uma vez, a gente é
A gente é preso. Né? Nós somos condenados à eternidade, não é assim? Mas nós aprendemos a fazer isso conosco mesmo. Nós aprendemos a fazer isso conosco mesmo. Nós também temos esse mau hábito, não é? De darmos mais atenção àquilo que nos é prejudicial, aquilo que vai nos deixar presos. Nós damos muito mais atenção àquelas situações que nos aprisionam do que darmos mais atenção àquelas situações que nos libertam. Então, aquela pergunta que eu acabei de fazer para a gente poder já encerrar, né? Daqui a pouco eu entro em outra live lá com a amiga Selma. Então, olha só, a pergunta que eu fiz. Você é livre? Nós já aprendemos que não. Ninguém é livre. Ninguém é livre. Por quê? Porque nós não aprendemos a ser livre. Nós criamos as nossas prisões, não é? E a segunda pergunta para a gente poder refletir durante essa nossa semana: o que é ser livre? O que é ser livre? Se você quiser discutir um pouco mais isso comigo, escreva aí nos comentários. Vamos trabalhar um pouco isso durante a semana. Coloca lá no meu direct, coloca aqui nos comentários da nossa live. A live ela fica gravada, né, aqui no nosso Instagram. Você pode entrar lá, curtir a live, compartilhar essa live com outras pessoas, né? De repente levar para os seus grupos de discussão aí, bater um papo com as pessoas que estão à sua volta, nesses sistemas, né? Família, trabalho, amigos, né? Trabalhar isso nesses sistemas. O que é ser livre para você? Responda isso nos nossos comentários, responda isso lá no direct. Vamos refletir um pouco isso durante a nossa semana, até o nosso próximo ponto de encontro, na próxima quarta-feira. Não é? Quero ter o prazer de discutir isso com vocês, da gente pensar um pouco mais sobre isso. O que é ser livre? O nosso pano de fundo é a inteligência emocional. Nós vamos começar a trabalhar aqui uma série de pontos de encontro nossos falando sobre inteligência emocional. Isso tudo tem a ver com a inteligência emocional. Mas vamos discutir um pouco mais sobre isso. O que é ser livre? Fica com Deus, forte abraço, beijo no coração, boa semana e até o nosso próximo ponto de encontro com César de Aquino. E quem quiser acompanhar, daqui a pouco tem uma outra live, vou estar lá com a Selma Dias, consteladora, né? Quiserem participar da live conosco lá, é só assistir. Beijo no coração, fiquem com Deus, boa semana e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.